Olá galera, seja bem-vindo à parte 3 do nosso curso de hidrostática. Hoje eu vou falar rápido do princípio de Pascal, ok? O princípio de Pascal a gente vai usar mais teoricamente do que com exercício. Então, vamos ver o que diz o princípio de Pascal, né? Quando um ponto no líquido de equilíbrio sofre uma variação de pressão, essa variação de pressão vai se propagar por todos os pontos desse líquido em igual intensidade. Então seria igual mais ou menos isso daqui, né? Ó, eu tenho uma garrafa d'água, tá? Onde eu tenho alguns pontos fechados por uma rolha, por rolhas, né? Tá? Se eu pegar essa tampa aqui, fizer essa tampa um êmbolo, uma parte móvel e aplicar uma pressão aqui, tá? Uma força, exercer uma pressão dentro desse líquido, essa força ela vai se propagar por todos os pontos desse líquido, tá? Então, os líquidos transmitem a pressão recebida em todos os sentidos e direção, tá? A aplicação mais comum que a gente vê disso daqui é as injeções, né? Então, o acréscimo de injeção na região próxima ao êmbolo faz com que o líquido sofra essa variação de pressão, ok? Então, basicamente é isso daí. O princípio de Pascal ele é muito aplicado no sistema de prensa hidráulica como multiplicador de força. Tá? Então, tem uma situação como essa que a gente vê comumente em posto de gasolina, onde um carro que pesa quase, tem uma massa de quase 1 tonelada, consegue ser erguido utilizando um compressor de ar. Tá? Então eu vario aqui a área onde eu estou aplicando a força, tá? E eu tenho aqui uma força maior, já que quando eu aplico a força F aqui nesse ponto, né? Aplico uma força F1 aqui nesse ponto, numa área 1 aqui, eu tenho uma pressão. Essa pressão, pelo princípio de Pascal, ela mesma, ela se propaga pelo líquido, tá? Quando ela chega aqui, ela é igual, só que chega aqui eu tenho um F2 sobre uma área 2. Então, se eu aumentar a área aqui nesse ponto, a força vai ser maior. Então, eu posso dizer que a força aplicada no ponto 1 vai ser menor do que a força aplicada no ponto 2, porque essa área é maior do que essa daqui, ok? Bom, como eu disse, a gente vai aplicar isso aqui bastante de forma teórica. Então, por exemplo, numa reunião de família, no momento de abrir uma garrafa de vinho, você não encontrou o saca-rolha, ok? Então, uma coisa, uma forma que a gente encontra às vezes de abrir a garrafa é bater o fundo dela contra a parede. Isso, lógico, né? Utilizando lá alguma coisa para amortecer esse impacto aí, né? Um tecido acolchoado, alguma coisa assim, né? Bom, quando eu faço isso, eu percebo que a rolha começa a sair, né? Com relação a esse efeito, é correto afirmar o que? Bom, esse princípio está relacionado com o princípio de Stevin, diferença de pressão, né? Está relacionado ao princípio de Pascal, transmissão da pressão, está relacionado ao princípio de Arquimedes, o empuxo, ou essa situação ela não acontece, tá? É inverídica. Bom, quando eu bato o fundo da garrafa contra a parede, eu estou introduzindo uma pressão extra nesse líquido. Essa pressão se propaga pelo líquido e vai ser refletida na parte móvel que eu tenho lá, que é onde está a rolha. A única parte que pode se mover é a rolha. Então, esse princípio está relacionado com esse fato, essa aplicação está relacionada ao princípio de Pascal, por isso eu estou transmitindo uma pressão por meio do líquido, ok? Bom, exemplo número 2. Desde a remota antiguidade, o homem, sabendo de suas limitações, procurou dispositivos para multiplicar a força. Como eu disse, a prensa hidráulica é um multiplicador de força. Tá? Então, ele está falando aqui, ó, um jovem dirigindo o seu classe A, um veículo, tá? A 100 km por hora, consegue, com um leve toque no freio, parar o veículo. Tá? Esse é um freio hidráulico, ele usa um princípio de Pascal. Então, se eu colocar aqui, ó, princípio de Newton, não, porque os 3 princípios de Newton estão relacionados nas leis dele, né? Princípio de Stevin fala de variação de pressão, né?
Quem fala de transmissão de pressão é Pascal. Então, o princípio de Pascal não preciso nem olhar o que tem para baixo, né? Arquimedes não, Einstein muito menos. Tá bom? Bom, pessoal, foi rápido essa parte aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá para a última parte daqui a pouco, ok? Abraço.